Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para nossa aula sobre soluções. Vamos falar de cálculo, então nós vamos para a parte 2. Na aula anterior, nós falamos das concentrações comum e molar. Na aula de hoje, nós vamos falar de mais duas concentrações: a concentração em porcentagem e a concentração em ppm. Antes de mais nada, vamos relembrar que a concentração de uma solução, ela nada mais é do que a relação proporcional entre soluto e solução. Então, ela mostra pra gente qual é a quantidade de soluto numa determinada quantidade de solução. Lembrando que essa quantidade de soluto pode estar em várias unidades de medida. Então, pode ser massa, pode ser quantidade de matéria, que é o número de mol. E a quantidade de solução geralmente vai ser o volume. Então, como nós vimos na aula anterior, a concentração comum e a molar, elas sempre vão expressar a quantidade para cada 1 litro de solução. Então, a concentração comum é em gramas por litro, então ela traz a massa em gramas a cada 1 litro de solução. E a concentração molar traz 1 mol por litro, que é a quantidade de matéria a cada 1 litro de solução. Agora nós vamos falar da concentração de hoje, que é a concentração em porcentagem. Em alguns livros mais antigos, essa concentração também é chamada de título. E ela nada mais é do que a relação entre a quantidade de soluto, e essa quantidade pode ser em massa ou volume, para uma determinada quantidade de solução, que também pode ser em massa ou volume. Por se tratar de porcentagem, essa quantidade de solução vai equivaler a 100 partes. Então, serão 100 gramas, caso seja massa, ou 100 ml, se for volume. Então, nós temos 3 tipos de porcentagem, de concentração em porcentagem. A primeira é a porcentagem M/M, massa/massa. O que ela relaciona? Ela relaciona a massa de soluto presente em cada 100 gramas de solução. Então, nós temos um exemplo aqui. Se eu disser que eu tenho uma solução 25% M/M, eu vou interpretar essa informação como: eu tenho 25 gramas de soluto em 100 gramas de solução. E esse valor é proporcional. Portanto, se eu tiver 200 gramas de solução, eu terei o dobro de soluto, terei 50 gramas. Então, a gente consegue trabalhar com essa informação utilizando regra de 3, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se a massa de soluto aumenta, a massa de solução aumenta na mesma proporção. Se a massa de soluto diminuir, a massa de solução também diminui na mesma proporção. A segunda porcentagem é a porcentagem massa/volume. Ela vai relacionar a massa de soluto com cada 100 ml de solução. Então, nós temos um exemplo aqui de uma solução 45% M/V. Isso significa que nós temos 45 gramas de soluto em 100 ml de solução. E, por fim, nós temos a porcentagem V/V, volume por volume. Então, ela vai relacionar o volume de soluto com o volume de solução, que será 100 ml. Portanto, uma solução 70% V/V significa que nós temos 70 ml de soluto a cada 100 ml de solução. Vamos fazer um exemplo. Uma solução apresenta a porcentagem M/M igual a 1%. Para essa solução, calcule a massa de soluto presente em 1 kg de solução e, no item B, a massa de solvente usada no preparo de 300 gramas dessa solução. Então, antes de mais nada, o nosso enunciado começa nessa interpretação dessa informação. Então, quando ele fala para nós que nós temos 1% massa/massa, significa que em 100 gramas de solução, nós temos apenas 1 grama de soluto. Por isso que é 1%. 1 por 100. Vamos fazer o item A primeiro. Ele quer que a gente calcule a massa de soluto presente em 1 kg de solução. Então, nós sabemos da proporção inicial, 1 grama de soluto para 100 gramas de solução. Como eu estou trabalhando com a massa em gramas de solução, então nós vamos transformar 1 kg em gramas, que corresponde a 1000 gramas. Então, 1000 gramas de solução, nós teremos X de soluto. Para resolver aqui, nós podemos fazer a regra de 3 multiplicando em cruz, ou apenas verificar a proporção. De 100 gramas aumentou para 1000, então aumentou 10 vezes.
então a massa dissoluta vai ser 10 vezes mais. Portanto, a massa dissoluta corresponde a 10 gramas. O item B. Vamos continuar com a mesma ideia inicial. A nossa concentração continua sendo 1 grama de soluto para 100 gramas de solução. Só que agora ele quer saber a massa dissolvente para preparar 300 gramas dessa solução. Então, antes de mais nada, vamos calcular em 300 gramas de solução quanto que nós temos de soluto. Então, nós sabemos que nós temos 1 grama de soluto para 100 gramas de solução. Em 300 gramas de solução, que seria o triplo, nós teremos o triplo de soluto. Portanto, a massa de soluto são 3 gramas. Porém, o exercício pede para que a gente calcule a massa de solvente. Então, vamos lembrar da relação entre solução, soluto e solvente. A massa de solução, que é o M, é o resultado da soma da massa de soluto, que é o M1, com a massa de solvente, que é o M2. Então, nós temos a massa de solução, que é o M, que é 300. Nós temos o M1, que é a massa de soluto, que são 3. E a massa de solvente vai ser, então, a diferença. Portanto, a massa de solvente nessa solução corresponde a 297 gramas. E, por fim, nós temos a concentração em ppm. ppm é uma sigla, é a abreviatura de partes por milhão. Então, o que o ppm indica? Ele indica a massa que nós temos de soluto presente a cada 1 milhão de gramas de solução, que corresponde em notação científica a 10 à sexta para quem preferir. Então, por isso que vem o nome partes por milhão. Então, ele relaciona a massa de soluto para cada 1 milhão de gramas. Então, quando eu falo que eu tenho uma solução com 1.200 ppm, isso significa que nós temos 1.200 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Com essas duas informações, a gente consegue calcular qualquer massa de soluto e de solução, porque também são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Qual é a massa de soluto presente em 500 gramas de solução com concentração 2.000 ppm? Então, o começo do nosso exercício está aqui no 2.000 ppm. Vamos reescrever essa unidade de medida na forma de uma regra de 3. Então, se eu falo que são 2.000 ppm, significa que nós temos 2.000 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução. O exercício quer que a gente calcule a massa de soluto, portanto, embaixo da massa de soluto nós teremos o X. E a massa de solução que foi fornecida são 500 gramas. Então, embaixo de 1 milhão de gramas de solução, nós temos os 500 gramas. É só fazer a regra de 3, 500 vezes 2.000 e o resultado dividir por 1 milhão. Fazendo o cálculo, nós obtemos 1 grama de soluto. Então, se nós prepararmos essa solução com apenas 500 gramas de solução, nós teremos 1 grama de soluto dissolvido nela. E a proporção, então, será de 2.000 ppm. Essa vai ser a concentração. Vamos fazer mais um exemplo para finalizar. Uma solução foi preparada com 400 gramas de soluto em 5 kg de solução. Qual sua concentração em ppm? Esse exemplo é o contrário do anterior. Ele não deu a concentração em ppm, ele quer que a gente calcule. Então, vamos começar primeiro pela pergunta do exercício. Como ele quer a concentração de ppm, então o que ele está nos pedindo? Se nós tivermos 1 milhão de gramas de solução, qual é a massa de soluto que a gente vai ter dissolvida? X. Agora, vamos preencher com as informações que foram dadas no enunciado. A solução inicial foi preparada com 400 gramas de soluto, então a massa de soluto vem em cima do X, e a massa de solução são 5 quilos. Como a nossa massa da solução de ppm está em gramas, então nós vamos transformar 5 quilos em gramas. Então aqui nós teremos 5.000 gramas de solução. Agora é só fazer o cálculo. 400 vezes 1 milhão e o resultado dividir por 5.000. O resultado vão ser 80.000 gramas de soluto. Então, se nós prepararmos uma solução com 1 milhão de gramas, nós teremos 80.000 gramas de soluto dissolvido nela. Se eu quiser escrever isso em ppm, para ficar mais simples, corresponde a 80.000 ppm. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Até a próxima!